Então, bora lá? Hoje vamos falar do ativo financeiro que mais subiu em 2023, que é o Bitcoin, tá? O Bitcoin é essa criptomoeda que vem chamando a atenção do mundo inteiro, tá? E eu analiso graficamente o longo prazo do Bitcoin. Eu venho me dedicando aí meses fazendo os estudos do Bitcoin, tá? Porque eu estou me posicionando nas criptomoedas no momento que vão gerando entradas nas criptomoedas, porque é um mercado que dá uma recompensa muito grande, tá? As movimentações são agressivas para baixo e para cima. Então, eu uso da minha experiência para buscar entradas no mercado e definir alvos de saída para vender as minhas criptomoedas, ok? Então, eu vou fazer uma análise aqui no gráfico mensal e no gráfico semanal do Bitcoin, tá? E a gente vai analisar o ciclo de longo prazo, o momento que nós estamos agora e o que ele pode fazer no futuro, tá? Então, se você tem interesse nesta informação, então já deixa o seu like aí para ajudar a crescer esse canal que faz análises de médio e longo prazo, tá? Tirando esse curto prazo, e aí a gente pegar grandes valorizações, tá? Em cima desses gráficos semanais e mensais é onde está a grande valorização, ok? Então vamos colocar aqui na tela o Bitcoin, tá? Bitcoin. Aqui é o gráfico de longo prazo do Bitcoin, tá? Aqui vocês já estão vendo aqui um canal de alta. E esse canal da linha pontilhada, tá vendo? Que o Bitcoin vem seguindo, tá? O Bitcoin está dentro desse canal de alta, certo? Eu liguei esses pontos aqui que vem fazendo sentido no Bitcoin desde esse fundo formado aqui em julho de 2013, tá? Cada barra dessa que você está vendo neste gráfico agora é o gráfico mensal. Então, quando você utiliza um gráfico desse, com esse tempo gráfico, tá? Você está tentando buscar uma entrada de longo prazo para ficar posicionado meses ou anos naquele ativo financeiro, tá? Então, analisando o gráfico do Bitcoin agora, tá? Então, temos o gráfico e vamos analisar aqui. Olha o que aconteceu nos ciclos passados, tá? Existiu esse movimento aqui do Bitcoin, que ele acelerou, e ele aqui ainda não era tão conhecido, tá? Então, houve uma movimentação muito agressiva nesses primeiros anos do Bitcoin, tá? Ele marca um fundo aqui e marca um topo lá em 2013, tá? Em 2013. E aí nós entramos num período de queda do Bitcoin, tá? Que formou aqui um pivô de baixa, um zigue-zague descendente, tá? E esse movimento aqui, a gente analisa sempre por Fibonacci, tá? Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, onde o Bitcoin bateu nesses fundos de bear market, né? Nesses fundos de queda de médio prazo do Bitcoin, já que o longo prazo é esse canal de alta longo aqui. Então, temos essa movimentação do Bitcoin de queda entre 2013 até formar um fundo aqui em janeiro de 2015. A partir daí, o Bitcoin ele acelera, e veja, vou tirar isso aqui primeiro, veja que aqui, ó, nesse período, nós tínhamos, eu tracei aqui esse topo, liguei com esse topo, ele fez um zigue-zague, tá? E esse zigue-zague, ele estava respeitando essa linha de tendência de baixa azul, ok? Ele respeitava essa linha de tendência de baixa azul. Quando o Bitcoin rompe esta linha, ele está mostrando para o mercado que ele está finalizando esse processo de queda de médio prazo e voltando para a tendência de longo prazo, ok? Bom, então aí, desde aqui de julho de 2015, quando iniciou o rompimento,
Ele fez o pullback aqui e acelerou numa pernada de alta violentíssima, tá? E marcamos um topo importante aqui em dezembro de 2017, tá? Em dezembro de 2017, a gente entra novamente por um processo de correção de médio prazo, tá? Então, só para entender, uma tendência de alta é formado por topos e fundos ascendentes, tá? Topos e fundos ascendentes. E dentro destas zonas, dessas ondas, eu tenho zigue-zagues aqui dentro. Eu tenho zigue-zagues para cima, numa tendência de alta, que é essa tendência aqui, tá? E eu tenho zigue-zagues para baixo nessa correção de médio prazo. E depois ele volta para a tendência de longo prazo e vem fazendo zigue-zagues ascendentes, ok? Então, veja que este movimento aqui, ó, de 2017 até aqui em início de 2018, foi novamente um processo de queda, fazendo zigue-zague. Veja, quando ele marca esse topo, ele vem, ele cai até aqui, começa a lateralizar, e depois ele perde o fundo, fazendo um pivô de baixa e vem até aqui, tá? Então, temos aqui esse movimento de 2013, que fez esse pivô de baixa, e temos esse de 2017 a 2018, tá? Quando o mercado rompe esta linha de tendência de baixa em azul aqui, ó, ele entra novamente para um novo ciclo de alta do Bitcoin. Ele vai, sobe, faz uma correção e atinge um topo em abril de 2021, faz um topo duplo em novembro de 2021, alcançando a máxima histórica do Bitcoin, e aí, nesse momento, a gente faz o quê? Um pivô de baixa novamente, tá? E esse pivô de baixa, a gente traça essa linha, essa linha de tendência de baixa novamente. Perceba que a gente saiu no gráfico mensal dessa linha. A gente rompeu essa linha. Então, significa que nós estamos entrando num novo ciclo de alta do Bitcoin, tá? É isso que eu enxergo, tá? É isso que eu enxergo. Estou dentro de uma tendência de alta de longo prazo. Nós finalizamos o processo de queda e agora entramos num processo de alta do Bitcoin, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês o que a ferramenta de Fibonacci vai ajudar a gente a entender onde o mercado pode ir, onde o mercado, por que que o mercado chegou até esses níveis aqui embaixo e marcou o fundo aqui embaixo. E essa ferramenta é Fibonacci. Ela que te dá os alvos prováveis de topo ou de fundo do mercado, ok? Então, vamos lá. Veja o seguinte. Esse processo de queda aqui de 2013, ó, que marcou um topo em 2013, ele cai, veja que ele marcou um fundo aqui, ó, ele sobe, depois ele perde o fundo. Quando ele faz isso aqui, ele faz um zigue-zague descendente. Então, eu utilizo a expansão de Fibonacci para baixo para expandir o quê? Essa pernada de baixa do Bitcoin, ok? Bom, essa pernada de baixa, né, eu sempre falo para vocês, com a expansão de Fibonacci, nós podemos atingir 3 alvos de Fibonacci para baixo. Ele pode parar na primeira zona de Fibonacci e voltar a subir, ele pode parar na segunda expansão de Fibonacci e voltar a subir, ou ele pode chegar até a terceira zona de Fibonacci, tá? Então, vamos lá. Eu coloco aqui, ó, vou traçar daqui até aqui. Veja que eu estou traçando esta movimentação aqui e eu tenho 3 alvos, que são esses alvos vermelhos aqui para baixo. Ó. Primeiro alvo é esse,
segundo é esse, e o terceiro alvo de Fibonacci é aqui. Veja que ele cravou o primeiro alvo, e quando ele cravou, poderia ser um fundo, mas o preço ele precisa mudar o comportamento. Ele via dentro de uma tendência de baixa, ele via num zigue-zague descendente. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Ele fez esse movimento de queda, veio até aqui, subiu e caiu, fez esse zigue-zague, e ele atinge o primeiro alvo. Só que ele vai encerrar esse movimento de queda a partir da mudança do comportamento do preço. Então, como eu já tenho uma linha de tendência de baixa, que é essa azul aqui, ele tem que romper. Ele marcou um fundo, ele marca um topo, vai caindo aqui, não marca um novo topo, um novo fundo, ele não marca, e ele começa a sair daqui, dessa linha de tendência de baixa. E ele ainda fica lateral, ele está lateral, e aí ele faz um zigue-zague neste momento aqui. Tá? Então, o preço se comportou de uma forma na queda, que foi esse zigue-zague descendente, e a partir daqui ele foi fazendo um movimento de impulsão, fez uma lateralização e depois ele rompeu para cima. Tá? Então, eu vou até colocar aqui essa lateralização, que foi o que o preço fez, ó. Ele fez esta lateralização depois de ter marcado esse fundo. Então, ele fez esse movimento, ficou lateral, saindo dessa LTB aqui, dessa linha de tendência de baixa, e depois rompeu para cima com um pivô e iniciou um novo processo de alta. Tá? Bom, então ele atingiu, eu queria mostrar para vocês que ele atingiu aqui, ó, esta zona de Fibonacci aqui. Tá? Bom, beleza. Agora, e nesse outro ciclo aqui, ó, nesse ciclo de 2017 até início de 2018, a gente fez também um zigue-zague descendente na hora que ele perdeu o fundo dessa base aqui. Então, eu vou fazer uma expansão do que? Deste movimento do fundo aqui, desse movimento aqui, eu vou fazer uma expansão aqui para baixo, ok? Então, eu vou lá, pego a minha ferramenta de Fibonacci aqui, tá? E aí o seguinte, eu vou a expansão de Fibonacci, você tenta buscar expansões normalmente a partir do menor fechamento daquela queda. Então, quando a gente analisa aqui, ó, esse processo aqui, ó, de queda aqui, veja que o menor fechamento, na hora que ele bate aqui, ó, bateu, aí ele bateu aqui de novo e subiu. Tá vendo que o menor fechamento foi essa barra vermelha aqui? Então, a partir daqui, eu vou traçar o Fibonacci, porque na hora que ele perdeu o fundo, ó, ele perde o fundo, ele perdeu o fundo desse fechamento aqui, e aí sim faz o pivô de baixa, tá? Então, eu vou traçar aqui a expansão de Fibonacci deste fundo, do fechamento, né, até o topo, e veja que ele crava novamente a primeira zona de Fibonacci aqui, ó. Ele tem 3 alvos para baixo, tá? Ele tem 3 alvos para baixo. Primeiro, segundo ou o terceiro, ok? Beleza. E aqui agora? A gente está nesse ciclo agora de 2021. Ele marcou o topo em 2021 e ele fez um zigue-zague descendente na hora que ele fez esse fundo, sobe, e aí ele perde o fundo, quando ele perdeu este fundo aqui, ó, este fundo. Aqui ele fez o zigue-zague. Neste momento ele fez o zigue-zague e eu vou analisar os alvos aqui para cima, aqui para baixo, desculpa. Então, eu vou pegar, traçar a expansão de Fibonacci para baixo para identificar uma provável zona de fundo do Bitcoin. E, novamente, veja que, neste caso, aqui, veja que, neste caso, ele atingiu o primeiro alvo. Veja que a mudança do comportamento ainda não aconteceu, porque ele não tem pivô de alta, e nem saiu dessa linha de tendência de baixa. Aí ele volta a cair e bate no segundo alvo.
bateu no segundo alvo, aí aparece essa barra forte aqui e começa a sair desse canal de baixa aqui, porque ele fechou fora do canal de baixa, tá? A partir daí, ele começou a mudar a direção, o comportamento do preço, tá? No gráfico mensal. Então, veja que Fibonacci identificou este fundo, porque ele foi na segunda zona de Fibonacci, ele identificou este fundo de 2018, que foi na primeira expansão de Fibonacci, e identificou este fundo aqui em 2015, quando ele foi na primeira expansão de Fibonacci, tá? Então, dentro desses movimentos de queda, Fibonacci me ajudou a identificar possíveis alvos. Ele parou nas zonas de Fibonacci. Ele pode parar na primeira, na segunda e na terceira. Bom, e para cima, né? Então, assim, eu estou aqui caindo, deixa eu mostrar aqui, ele veio subindo aqui, marcou um fundo, subiu, marcou um topo, caiu, e depois ele rompe e faz uma nova pernada de alta. Então, veja aqui do lado, aqui, ó, que toda vez que eu tiver uma marcação aqui, tem uma pernada de impulsão, que é essa aqui. Depois vem uma pernada de correção, que é essa menor. E depois eu tenho uma nova pernada longa de impulsão. O que eu vou fazer para fazer expansão? Eu vou utilizar essa primeira pernada aqui, ó, esta primeira pernada, e vou tentar fazer uma expansão para cima para tentar buscar os possíveis alvos desse topo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, nessa queda de 2013 até 2015, veja que eu tenho fundos ascendentes. Então, eu tenho um fundo aqui, ó, que parou aqui, esse fundo. Eu tenho um fundo aqui. Então, quer dizer, eu tenho aqui uma pernada que é de impulsão. Eu tenho uma pernada aqui que é uma correção, que vem só até aqui. E aqui eu tenho uma pernada de nova impulsão. Então, o que eu faço é utilizar essa pernada aqui, ó, como uma pernada de impulsão para atingir alvos lá para cima, tá? Então, eu vou usar a Fibonacci para buscar os alvos daqui, ó, de 2017, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, veja que o fundo marcado está bem aqui, ó, ele veio subindo, aqui era um outro movimento de impulsão, aqui era uma correção, e a nova impulsão, correção e nova impulsão. Então, eu vou pegar e expandir aqui, ó, esse trajeto aqui, tá? Essa expansão aqui. Então, eu vou lá, fiz aqui, ó. Eu fiz a expansão desse movimento, ele corrigiu para retração de Fibonacci de 618, tá? E aí ele começa a subir. Vamos ver, são 3 alvos para cima. E quando eu estou num processo de impulsão do preço, o preço, normalmente a segunda expansão, que é que é a duplicação, dessa pernada aqui, ó, normalmente a segunda expansão de Fibonacci, normalmente, estatisticamente, é onde o preço marca o topo, tá? Pode acontecer dele marcar topo no primeiro alvo e pode acontecer dele marcar o topo no terceiro alvo. Mas, estatisticamente, em todos os estudos que eu faço de ações, criptomoedas, o topo, na maioria dos casos, ele marca na segunda expansão de Fibonacci. Não é sempre, mas é a maioria, tá? Então, veja. Eu fiz lá a expansão. Deixa eu ajustar aqui certinho no fechamento. É uma zona, tá? Então, veja que ele veio acelerando, passou pela primeira, aqui, e foi na segunda.
na segunda expansão de Fibonacci aqui, ó. Cravou a expansão de Fibonacci. Significa que ele expandiu 100% dessa pernada daqui para cima. Certo? Beleza. Aí, diferente do ciclo anterior, quando a gente cai, como ele caiu aqui, esse ciclo ele veio, subiu em linha reta. Então, eu utilizo essa pernada de expansão. Agora, veja esse aqui, que ele faz o fundo, marca um topo intermediário, faz uma correção sem perder este fundo, e aí faz a expansão. Então, o que nós temos aqui é o mesmo cenário, só que nesta pernada ele fez um topo intermediário. Se ele fez um topo intermediário, então eu tenho que fazer a expansão deste movimento. Deste movimento para encontrar o topo lá em cima. Então, novamente, o mercado de tendência de alta ele faz isso. Tá? E foi esse padrão aqui, ó, que é o mesmo que nós temos aqui. Certo? É o mesmo. Então, eu vou fazer a expansão desse movimento que aqui embaixo de 2014, 2013 não aconteceu. Ele veio em linha reta. E por isso eu utilizei este aqui de trás para expandir o alvo lá no topo. Tá? Esse aqui, eu utilizei esse porque ele não superou o topo aqui. Ele marcou um topo intermediário, fez uma correção sem perder o fundo e expandiu para cima. Então, eu vou lá fazer a expansão deste ciclo. Então, eu vou lá e vou colocar a expansão. Vamos lá. Primeira expansão está aqui. Segunda expansão está aqui. Bateu no alvo, caiu e marcou o topo do Bitcoin. Nesta zona aqui. Lembre-se, quando eu falo do alvo, é zonas. Então, quando o preço já estiver se aproximando e você está comprado, aperte o seu stop, porque ali já é final de linha. Tá? Ali é o momento que você deve pensar em proteger suas posições, em vender suas posições, tá? E aí cada um decide o que vai fazer, caso você não queira passar por um momento de bear market, tá? Um momento de queda, de correção de médio prazo, tá? Então ele atinge novamente nesse período de 2018 até o topo formado em junho de 2019, ele atinge o alvo de Fibonacci, 2 alvos aqui para cima, tá? Bom, beleza. O que nós temos agora? O que nós temos agora? Nós estamos iniciando um processo de alta. Agora, ninguém sabe se esse processo de alta ele vai se parecer com esse processo aqui, ó, subindo, ou ele vai fazer o quê? Um topo intermediário, que nem este ciclo aqui, e marcar esse pivô. Se ele fizer um topo intermediário aqui, eu vou utilizar esse topo intermediário e realizar esse movimento, eu vou utilizar esta expansão daqui para cima para buscar os alvos lá para cima. Se ele não fizer um topo intermediário, não fizer, e iniciar um processo de alta, subindo, né? Subindo, fazendo seus zigue-zagues pequenos aqui, como foi o ciclo daqui de baixo, esse ciclo aqui, que teve zigue-zagues pequenos aqui dentro, eu vou utilizar, neste caso, se ele faz aqui, nesse momento, o que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar esta pernada aqui, ó, esta pernada inteira, porque ele marcou um topo, um fundo, um topo, outro fundo, o próximo topo foi aqui. E aqui foi um topo duplo, né? E caiu. Então, esta pernada seria
a pernada de impulsão, tá? Seria ótimo se ele fizesse essa pernada, porque é uma pernada gigantesca, tá? Para a gente fazer uma impulsão do preço lá para cima, tá? Isso agora a gente tem que acompanhar porque este movimento, se ele parar numa zona intermediária, será este movimento que vai ser o responsável para fazer a expansão de Fibonacci para cima. Se não, se ele engatar uma alta e acelerar e ir lá para o topo do canal de alta, né, que a gente tem um topo muito, um canal de alta muito claro, tá? A gente vai utilizar, caso ele não faça esse zigue-zague, ele vá em quase linha reta, né? A gente utiliza esta impulsão para fazer os alvos de Fibonacci lá para cima, tá? Bom, pessoal, estamos entrando dentro de uma tendência de alta do Fibonacci novamente. Eu não sei te dizer se nesse momento o Bitcoin não fará uma tendência de alta, tá? Porque ninguém sabe. Eu só tenho que apostar na continuação da tendência de alta. Se ele mudar, se ele nesse momento está aqui, tá? Nesse momento ele está aqui. E por algum motivo o preço começar a ceder e perder o fundo, pessoal, aí eu vou ter que mudar de opinião, porque ele está entrando num processo de queda muito maior. Eu estou colocando essas possibilidades porque as pessoas precisam entender que ninguém tem bola de cristal. Então, a gente tem que trabalhar com alguns cenários. A gente sempre, nesse momento, a gente sempre trabalha com um cenário vigente, o que vem acontecendo, que é essa longa tendência de alta. Então, eu sempre tenho que acreditar numa tendência, nesta tendência, na continuação dessa tendência, porque o preço mostra isso, mostra a tendência de alta. E a tendência de alta, ela só acaba quando o preço muda o comportamento. Enquanto ele não mudar esse comportamento, eu tenho que acreditar neste movimento de alta. Ok? Então, não existem certezas no mercado, existem probabilidades, e este movimento aqui é o movimento mais provável. Mas eu não, ouça, estou falando provável, é probabilidade, não é 100% de certeza, tá? Então, leia bem. E se o preço mudar a direção, marcar um topo, e ele começar a ceder, e só quando perder este fundo, perdendo esse fundo, é porque aí ele está mudando o comportamento desse longo canal de alta aqui que ele tinha vigente. Tá ok? Então, pessoal, é isso, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E o mais importante, tudo que eu falei aqui, o mercado de renda variável, ele funciona com expansão do movimento e retração do movimento. Essas expansões do movimento e retrações do movimento, elas são realizadas por Fibonacci. Por isso que eu falo que Fibonacci, para mim, é a ferramenta mais importante para análise gráfica, para eu tentar buscar alvos de saída, tá? E, lógico, quando ele busca esses alvos de saída, eu tenho que ver uma mudança no comportamento do preço. Então, se você viu esse vídeo, não entendeu direito, gostaria de aprender, eu estou abrindo agora a minha sala de estudos aqui, que é a mentoria, tá? De renda variável, onde eu explico nessa mentoria ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, utilizando ferramentas da análise gráfica e principalmente focado muito em Fibonacci, porque por todos os estudos que eu faço, Fibonacci é talvez a ferramenta que mais traz confiança naquela movimentação, tá? Então, essa mentoria que eu estou abrindo agora, tá? Ela acontece toda semana, semanalmente. Eu tenho uma aula por semana,
ao vivo com vocês, tá? Onde eu vou abrir uma sala do Zoom e a gente vai bater papo e eu vou explicar várias ferramentas da análise gráfica para a gente estudar o comportamento do preço, tá? Então, essa mentoria não tem nada a ver com análise fundamentalista de criptomoeda, de ações, notícias, não tem nada disso. Tem estudo do preço, é tudo que eu mostro no canal aqui, tá? Eu não falo sobre balanços, eu não falo sobre nada disso. Eu estudo o preço. Se o preço aponta para uma direção e ele faz determinado comportamento, eu me exponho àquele mercado. Se o preço muda de direção, eu não aporto naquele mercado, tá? Então, essa mentoria tem uma aula ao vivo toda semana. E no fim de semana, eu vou mostrar para vocês, vocês vão aprender a utilizar gráficos semanais e gráficos mensais. Eu vou fazer uma análise semanal do mercado. E aí eu vou falar das principais movimentações do mercado brasileiro, das principais ações do mercado americano, ações que chamam atenção para compra, para venda, tá? E também, no fim de semana, faço um comentário semanal das principais criptomoedas, tá? As que chamam atenção, eu não falo sobre todas, porque são milhares, são mais de 1.000, nem quantas mil criptomoedas. Eu falo das principais, ou falo também de criptomoedas que vocês sugerem, tá? Que eu quer que eu analise a movimentação do preço, é só colocar que eu faço esse estudo aí semanalmente, tá? Então, essa mentoria são 2 momentos. Semanalmente, uma aula ao vivo, dia de semana, normalmente na segunda-feira, tá? E no fim de semana, eu gravo um vídeo e disponibilizo para vocês análise do mercado para a gente entender o que o mercado está fazendo, o que o Ibovespa está fazendo, o que o S&P está fazendo, as ações americanas, as ações brasileiras e as criptomoedas, tá? E aí, para você participar, é fazer uma assinatura mensal, pessoal, uma assinatura mensal barato, tá? R$ 30, porque eu cobro barato. Primeiro, porque a gente não aprende análise gráfica do dia para a noite. Você precisa ter o olhar aguçado para entender as movimentações, tá? E aí eu vou fazendo uma sequência de estudo com vocês semana a semana para você entender como funciona a análise gráfica e fazer o estudo de todos esses ativos aí que a gente fala aí nos vídeos, ok? E você pode participar. Entrou, primeiro mês, pagou R$ 30, terminou o mês, não gostou? Ok, tudo bem, vamos continuar amigos, sem problema. Você pode ir lá, cancelar sua assinatura mensal, pagou R$ 30, não gostou? Ok, maravilha. Se você fez o primeiro mês, gostou, ele já vem debitado lá, você pode colocar no Pix ou no cartão, e vem debitado lá R$ 30 por mês na sua fatura do cartão, ou, se você quiser, pode ser boleto, aí você paga mensalmente, tá? O valor de R$ 30, que é o valor da mensalidade, tá? Então, se você gosta dos vídeos que eu faço aí, a gente pode ter um acompanhamento aí mensalmente aí o ano inteiro fazendo um estudo de vários ativos financeiros e aí entender aí a movimentação do mercado. E você que está querendo investir em criptomoeda, então você vai ter o meu auxílio para a gente estudar juntos aí esta movimentação e a gente se expor a essas grandes rentabilidades que tem neste mercado de criptomoedas, ok? Então, eu vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo, tá? Você vai ser direcionado lá para a página da Hotmart, onde você vai realizar a compra. O nome da mentoria é Bússola do Mercado, tá? Você vai comprar essa mentoria, tá? E lá, se você entrar na plataforma, já vai ter vídeos antigos, mas aí você não precisa ver esses vídeos antigos, tá? A partir do momento que você entrar, né? Então, hoje é terça-feira,
No fim de semana, você já vai receber na plataforma da Hotmart o primeiro comentário semanal das ações e criptomoedas, tá? Aí eu vou disponibilizar lá na plataforma. E na segunda-feira, eu vou te passar o link para participar dessa aula ao vivo comigo. Isso acontece semanalmente, tá? Então, no momento que você entrar, já sabe, né? Chega fim de semana, você vai esperar. Eu posso disponibilizar o vídeo na sexta, no sábado, no domingo, que até o Criptomoeda fecha o gráfico semanal no domingo. Então, eu disponibilizo várias vezes no domingo mesmo, tá? O comentário semanal eu disponibilizo para você e você assiste, estuda. E na segunda-feira a gente tem um encontro marcado para a aula ao vivo, tá? Então, pessoal, R$ 30. Se você não entende desse mercado e quer ter uma pessoa que já tem mais de 15 anos de experiência no mercado, já vivi vários momentos trágicos, eu já perdi muito dinheiro quando eu não entendia, porque eu não buscava conhecimento, tá? Então, quando eu entendi como funciona o mercado, as minhas probabilidades dentro do mercado aumentaram bastante, porque eu entendo as movimentações do mercado e tento me expor a partir do momento que acontece uma mudança na direção do preço. E é isso que eu vou ensinar para você, mostrando minha experiência de mais de 15 anos do mercado financeiro, ok? Então, entre aí na descrição do vídeo, faça a sua inscrição e a gente se encontra do outro lado de cá, tá? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Gostou, não gostou? O que você entendeu, não entendeu? Algum ativo financeiro que você queira que eu analise, uma criptomoeda, ou uma ação americana, uma ação brasileira? Coloque aí nos comentários que a gente faz e eu produzo um próximo vídeo aí desta sua ação, ok? Então, pessoal, fico por aqui. Mais um detalhe. Essa promoção que eu estou fazendo agora, tá? Eu vou deixar essa promoção durante uma semana. Uma semana para a gente iniciar o curso a mentoria do mercado, tá? Então, você tem uma semana para fazer a sua inscrição. Depois eu vou fechar essa inscrição, tá? Porque aí eu vou começar a dar atenção aos alunos, ok? Então é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Forte abraço.